Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. A gente fala sobre força, coragem, propósito, crescimento, mas nem sempre percebe o quanto o ambiente em que estamos inseridos influencia tudo isso. As pessoas com quem convivemos, os espaços que frequentamos, o ciclo ao qual pertencemos e até os laços que muitas vezes insistimos em manter. Porque existem ambientes que impulsionam, mas também existem aqueles ambientes que silenciam. No programa de hoje vamos falar sobre isso. O poder do ambiente, das relações e dos ciclos na construção da mulher que estamos nos tornando. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje, nós vamos falar sobre o poder do ambiente. O que o ambiente revela, o que ele impulsiona, o que ele silencia. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as convidadas que estarão aqui comigo. Doutora Luciana Kirsten, seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Olha, muito animada com esse assunto, porque sim, os ambientes, eles interferem. Já comecei dando minha opinião. Interfere muito até no que a gente come, né, doutora? Hormônios, inclusive. Vamos querer saber. Com a gente aqui também hoje presente a nossa tricoteira expert, Ana Tércia Romano. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Van. Hoje promete. Eu quero ouvir de você o que os ambientes familiares também podem dizer aí. O que a lei pode falar? Interfere muito. Presente aqui hoje também com a gente a nossa tricoteira, Débora Cunha. Seja bem-vinda. Oiê. Animada? Opa! Boquinha de sacola aqui, já fiquei pensando em mil coisas do que o ambiente faz. Ali é aquela história da mãe, né? A maçã no meio das outras maçãs, qual que é o rolê? Deixa eu convidar, então, hoje ela tem um escritório, ela fala de uma área que é majoritariamente masculina, mas o escritório dela é todo formado por mulheres. Vem pra cá, Cristina Wagner, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Prazer receber você aqui. Prazer é meu. Te agradeço o convite. Boa tarde. Sempre um prazer. Boa noite. Aqui é boa tarde, boa noite, bom dia. Porque a gente está no YouTube, então... Então, a pessoa, se não estiver ao vivo, vai estar gravada. Não tem problema, Cris. Eu já vou começar te perguntando um pouquinho sobre a tua área de atuação. Você é advogada maritimista, que é uma área muito ainda ocupada por homens. E o teu escritório, você trabalha somente com mulheres. Fala um pouquinho Só com mulheres. Então, eu acho que no começo... Foi intencional, né? Sempre foi intencional, mas acho que no começo não foi uma escolha tão consciente. Uma coisa tão, eu sou... sem rótulos. Tá. Porque eu tenho 28 anos de exercício, tenho 28 anos que eu tenho um escritório de advocacia. E até hoje eu só contratei 3 homens. O último que eu contratei deve ter já uns 15 anos. Então, eu acho que, na verdade, eu coloquei na prática aquilo que já sempre teve dentro de mim. E nunca nessa... porque eu sou feminista, nunca, nada com rótulo, porque sim. Não, acho que os valores, eles chegam antes do discurso. Sim. Né? Quando começou esse boom todo dos movimentos das mulheres, eu já fazia isso na prática. Então, eu escolhi ensinar, porque a minha área ela é muito restrita, né? Então, eu escolhi ensinar para mulheres, para colocar mais mulheres no mercado, porque assim a gente continua, já tem, né, um percentual de mulheres. Hoje somos em quase 18%, a ANTAC fez mulheres que trabalham no shipping, né? É exclusivamente a pesquisa que foi feita para esse setor. Somos em quase 18%, mas é pouco, né? Ainda é pouco. Acho que já avançou bastante, mas ainda é pouco. Sim, né? Se for pensar quando eu comecei lá atrás, né, hoje a gente já ocupa aí pelo menos um espaço, um pedaço. Cristina, e eu acho que é muito importante, eu já vou para vocês, tá, meninas? Mas para a gente falar um pouquinho dessa área, porque o nosso programa tá no YouTube, todo mundo assiste, mas nós estamos aqui na cidade de Santos, que tem o maior porto da América Latina. E é uma cidade muito feminina e com muitas mulheres, e que muitas mulheres muitas vezes não sabem sobre essa oportunidade de trabalhar nessa área, né? Exatamente, isso acontece muito. A gente conversa,
E isso vai desde as jovens até as mulheres mais adultas, que às vezes não conecta, né, a cidade com o porto. E, na verdade, 95% do comércio internacional passa pela água, né? Passa pelo porto. E aqui a gente, como o maior porto aí do hemisfério sul, inclusive de movimentação, essa relação do porto e cidade, ela precisa haver mais investimento, né? Precisa ser mais dita, precisa haver mais cursos de capacitação. Já existem muitas mulheres, muitas associações que já estão fazendo isso, que eu acho bem legal, porque a mulher, ela pode ser desde uma trabalhadora portuária avulsa até uma executiva. Sim. Pode ser uma advogada. Então, é uma gama muito grande. E, às vezes, as mulheres ficam pensando, ai, gente, mas eu vou fazer o quê em Santos? Vai para São Paulo, que em São Paulo você tem mais oportunidade. Mas aqui a gente tem uma oportunidade... E a grande oportunidade do porto aqui. Exato. E agora a gente tem aí vários projetos, né? A gente tem aí o leilão que, se Deus quiser, vai sair do STS-10, que vai ser um mega terminal, né? Acho que todo mundo já ouviu essa palavra, mega terminal. O que ele vai gerar de emprego, né? Para ele ser construído e depois para ele estar funcionando em pleno vapor, vai precisar de muita mão de obra. Pessoal que trabalha em navio também, na cabotagem, que a cabotagem é uma navegação costeira que é dentro do Brasil, então você não vai sair do Brasil. A maior reclamação das empresas de cabotagem é que não tem mão de obra. Não existe mão de obra. Aí você tem que fretar navio, que já tem uma mão de obra, que é um navio estrangeiro, porque aqui a gente não tem a mão de obra, enfim. E nossa cidade, ela traz, aí só nessa questão do porto, traz uma gama de possibilidades. E eu queria, então, para a gente, né, continuar falando um pouquinho ainda sobre porto, daqui a pouco a gente vai para os ambientes, tá, meninas? Uma dica para quem está assistindo ou, de repente, nunca pensou, né, em trabalhar na área portuária. Eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto do Porto 360 aqui, do Grupo Tribuna, e eu vi também muitas mulheres já em cargos de liderança. Isso eu achei bem interessante. Mas o que você poderia dar de orientação, para alguém que está pensando em seguir uma carreira, enfim? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é procurar uma colocação nessas empresas. Uhum. Né? Aqui a gente tem vários armadores, tem várias agências de navegação, tem os terminais. E eu acho que a pessoa, ela precisa se conscientizar de que ela tem que começar de algum lugar, né? Porque hoje a gente tem os jovens, a nossa juventude hoje, ela já chega querendo um patamar que a gente às vezes leva 10 anos para conseguir. Então, há todo um caminho a ser percorrido. Você não vai conseguir chegar. Eu costumo dizer, as pessoas falam, mas nossa, como é que você entrou no direito marítimo há quase 30 anos atrás? E eu respondo, entrei como telefonista. Eu era telefonista de uma agência de navegação. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam ter essa perspectiva de que as coisas vão demorar. Assistir esses programas todos que falam disso, né, para você se inteirar, seguir, né, a gente tem as redes sociais com uma gama enorme de contas, né, de mídias, tem o LinkedIn, para você seguir essas pessoas. Muita gente me procura, né, na mensagem privada para saber onde vai, o que faz, ou se eu posso ajudar, se eu posso falar alguma coisa, explicar alguma coisa. E é fazer justamente isso, não ter vergonha. O não a gente já tem, então vamos correr atrás do sim. Legal, doutora. Eu vou falar agora sobre puxar aqui para o ambiente. A Lu já começou falando, inclusive, hormônios. Sim. Que história é essa que o ambiente pode influenciar até nos nossos hormônios? Sim, se você está num ambiente de trabalho tóxico, por exemplo, você está estressada, você está desregulada. Desregulada, você vai desregular também a produção de hormônios. E um deles é o hormônio do estresse, que é o cortisol, que é aquele hormônio que vai favorecer, inclusive, aquela gordurinha no lugar que a gente não quer, principalmente abdominal. Sem contar que gera também compulsão alimentar. Então, se você está, para quem tem já esse gatilhozinho, né? Que é você ficar descompensada. E o próprio cortisol, ele traz isso também. Essa descompensação traz um gatilho para compulsão alimentar. Então, são aquelas pessoas que estão num ambiente tóxico, estão desreguladas e compensam ali no alimento. Então, é sempre aquele brigadeiro, é sempre aquele bolinho, é sempre aquele pão de queijo com a coca. E então, toda hora está beliscando alguma coisa, mas porque o ambiente está favorecendo isso. Na opinião de vocês todas, tá? Pode falar agora quando vocês quiserem. O quanto vocês acham que o ambiente pode influenciar nas escolhas, no desenvolvimento, na carreira, na mulher que vocês são hoje?
eu não sei dizer a porcentagem exata, mas 80% do ambiente no qual a gente está inserido, eu acho que foi o que me transformou no que eu sou hoje. Eu venho da dança, que eu acho que a dança também me proporcionou uma visão maior de muitas coisas. Eu nasci em Cubatão, uma cidade que já foi conhecida como a cidade mais poluída do mundo. E se eu deixasse, de fato, aquele ambiente ali influenciar, eu dizer quem eu seria, eu não teria feito, acho que nem um terço do que eu já fiz na vida. Então, eu queria ouvir de vocês. O quanto vocês acham que isso influencia, o quanto isso influenciou na vida de vocês. Vai, Débora. Eu queria falar. Eu sei que você quer. Você tá me olhando assim, ó. Porque o ambiente, ele de fato, ele pode te ajudar ou te atrapalhar. Mas é do teu livre-arbítrio continuar nele. Então, assim, é aí que tá. O quanto o ambiente ele é negativo. O que você faz para mudar esse ambiente e o que você faz para sair dele quando ele de fato é ruim para você? Então, é sobre isso. Ela começou como telefonista e ela visualizou o lugar mais longe que ela podia estar. Então, não foi o ambiente quem determinou ela, foi como ela pensava. E aí ela se aproveita, né? Porque eu acho que a gente tem que ser isso, né? Buscar as oportunidades e ver o que aquele ambiente tem de bom. Exatamente. E como eu posso me movimentar ali. Então, assim, o ambiente, ele pode sim te atrapalhar. Mas é você quem permite, né? Ana, eu acho dentro da minha área, pensando nos ambientes familiares, né? Eu acho que o teu ambiente familiar dita muito as tuas escolhas para o futuro, né? Então, o meu ambiente, quando eu era menina, me fez fazer escolhas enquanto adolescente, enquanto adulta, que me fez tornar a pessoa que eu sou hoje. Pois o meu ambiente dentro do meu primeiro casamento, então eu passar por um divórcio, ou seja, um ambiente ali num relacionamento, me fez mudar de área, fazer uma transição de carreira. Então, assim, o ambiente familiar, muitas das vezes não, eu acredito que 100% vai te impulsionar de alguma forma, seja profissional, pessoal, ele vai te impulsionar. E pensando no direito de família, muitas das vezes as pessoas têm prejuízos por conta do ambiente familiar, não é por falta de direito, é por conta do ambiente que ela está vivendo, de um relacionamento tóxico com os irmãos, com o marido, que faz ela muitas das vezes ficar ali estagnada numa situação, não por falta de direito, por conta do ambiente. E a Débora falou sobre essa questão do quanto você, às vezes, se permite. Tem a ver com esse autoconhecimento, assim. Porque a gente fala, a gente foi criado por um pai e por uma mãe que foram os melhores que eles podiam ser pra gente. E segundo Freud, toda a linha de psicanálise, todo o trauma que você tem vem da infância. Às vezes você teve uma infância super feliz, sem nenhum trauma grandioso. E ainda assim, isso vai te colocar num ambiente não tão bom. E aí tem a ver com a gente buscar isso dentro da gente. É fácil? Nem um pouco. Tô falando, parece que, de boa. Não, não é isso. Mas eu acho que a gente pode construir um caminho diferente do que o ambiente... Senão, cara, era muito triste a vida. A gente não mudava de onde estava. Eu acho que o próprio ambiente, as condições, elas não dão condições para examinar, fazer esse exame do que eu posso aproveitar. Sim. E daquilo que eu tenho que mudar, daquilo que eu preciso. No direito marítimo, né, levando para minha área, que é uma área extremamente masculina, eu tive que me desenvolver tecnicamente no som da batida deles, porque eram homens. E homens têm uma vida completamente diferente de mulher. O meu marido costuma dizer, você não sabe o que é a resenha do futebol. Eu falei, lógico que eu não sei. Você acha que a mulher tem condição de sair de casa para ficar fazendo resenha? Então, assim, os homens fazem isso, porque eles podem sair do trabalho e fazer um happy hour. Agora, a mulher tem 50 coisas para fazer, né? O filho, a casa, o próprio marido. Então, isso me foi cobrado no direito marítimo. Eu já tinha filha, né? Eu já tinha uma situação constituída, mas eu fui muito cobrada por viver num ambiente masculino, de ter essa mesma performance. E eu fui. Eu falei, eu tenho que aproveitar isso, porque se eu não aprender a trabalhar com eles, eu não vou sobreviver no meio deles. Sim. Mas também percebi que, como eu lidava com homens o tempo inteiro, a minha visão da minha autoridade era como se ela fosse provisória. Porque eu sempre falei com homens, quem dá as ordens são os homens.
Dificilmente você pega alguém em cargo de comando naquela época. Hoje em dia você ainda pega executivas, mas naquela época tinha. Então, eu falei, não, opa, eu preciso mudar isso. Em que condições que eu vou fazer isso aqui para alterar? Então, assim, o ambiente... acho que na vida nunca é do jeito que a gente quer, né? Para começar. Então, eu acho que o ambiente ele acaba fazendo as duas coisas. Ele pode te atrapalhar, mas ele pode te impulsionar. Então, acho que depende muito... A Débora falou, depende de você, né? Quais são as escolhas que... Ou como você que falou, não, se eu deixar isso aqui... eu vou me limitar. E muitas vezes também, como a Cristina falou, o ambiente, às vezes, ele pode te impulsionar num determinado momento e chegar também num limite e dali você não ter mais o que... Pô, o que isso aqui vai me proporcionar além? O que eu posso crescer aqui? Eu fiz transição de carreira também, eu era funcionária pública concursada. Eu pensei, Ana... Também, né? Eu falei, o que esse ambiente, o que isso vai me proporcionar ainda? O que eu posso ter de crescimento? Porém, não são todas as pessoas que buscam esse crescimento e às vezes está tudo bem também. E o que ela falou da família, a família tem um peso muito importante. E quando a gente se liberta também... E às vezes você tem que ganhar uma distância. Então, quando a gente vai pro lado que ela trabalha e com as dores que você acaba lidando e ajudando ali a solucionar, realmente, a família é o lugar, supostamente é o lugar onde você mais está protegido, mas você tem uma teia que te segura de preconceitos, né? Sobre as coisas. E que você fala, como é que eu vou romper com isso? É como se você destruísse tudo aquilo que aquele outro construiu. Mas eu acho que também faz parte, é difícil. Porque entram as expectativas do outro. Também. E quando entram essas expectativas, principalmente quando é da família, fica muito mais pesado. Ou às vezes você fazer algo diferente e falar assim, aí a pessoa olha para o que ela fez e ela fala, cara, será que eu fiz tudo errado? Né? E não é tudo errado, é... Quando eu tava desenvolvendo essa pauta, eu pensei justamente nisso, sobre a questão dos ambientes, o quanto eu já mudei de ambientes, mas para mim... O mais difícil foi romper. E não é romper e entender que eu tô deixando a família para trás. É colocar um determinado limite. A gente falou porque eu fiz diferente do que a grande maioria. De segurança. Uma coisa muito assim, né? Meu pai não usa internet. Meu pai não tem Instagram. E assim, ele não entende absolutamente nada. Outro dia ele falou, como é que você tá ganhando dinheiro? Então, assim, é muito diferente para entender e entender que aquilo que ele tá falando... É a visão dele, de acordo com o que ele viveu, tá tudo bem. Só que quantas vezes a gente se pega nessa de que, será que eu devo ir mesmo? Será que eu devo fazer? Vocês tiveram isso? Sim, quando eu fui divorciar, foi muito difícil. Foi muito difícil. Meu pai não aceitou de jeito nenhum. E até pouco tempo atrás ele fala assim, Nater, você me deu a principal, como é que fala? O desgosto principal, o maior desgosto que você me deu. Hoje eu consigo falar o maior desgosto que você me deu e a maior alegria. E eu, nossa, do nada, assim, no café da manhã, meu pai... Solta essa. O que foi o principal desgosto? Você ter se divorciado. Aí eu... E a maior alegria? Ter casado de novo. Eu falei, glória a Deus. Mas você vê, eu tive que enfrentar a desaprovação do meu pai... para poder ter coragem de sair do relacionamento que eu estava. Sim. Não era nem... Você vê, era uma questão com o meu pai. Não era uma questão... Tem muita mulher que ela fica no relacionamento por questão financeira, por questão de filho. Eu não tinha filhos, eu era jovem, já era independente financeiro. Mas eu tinha essa ligação com o meu pai, o medo de decepcionar. E eu tive que enfrentar, e graças a Deus que depois eu dei o maior desgosto, foi o maior felicidade. Outra felicidade, que foi casar de novo. Então, mas é isso, é o enfrentamento. E Cristina, eu acho muito legal você trazer isso, e principalmente pelo fato da área que você está inserida, o quanto que você rompeu com essas questões. E você também se colocar dessa maneira, que não, eu tenho que lidar de igual para igual. E o quanto isso também não exigiu que você, às vezes, tivesse que provar mais. Mas assim, eu sempre fiz, eu estava escutando ela falar e vocês falarem de romper, de tal, eu sempre fiz o que eu quis na vida. Isso você nem precisava falar, que a gente sabe Eu sempre bem. fui muito independente, eu não sei se é porque eu sou capricorniana, mas eu sempre fiz o que eu quis na vida. E meu pai sempre foi muito machista, minha mãe, embora trabalhasse uma vida inteira, a questão ali não era financeira, minha mãe é da personalidade dela, sempre muito submissa, ainda bem que eles se separaram, eu era muito nova.
Mas eu fiquei grávida muito cedo, eu tive minha filha com 15 anos. Então, isso há 38 anos atrás, quase, que ela faz 38 agora em junho. Você imagina que eu não ouvi? Nossa, você foi mãe super jovem. Muito jovem. Então, assim, eu sofri tudo. Mas, assim, eu tinha, assim, as minhas metas. Então, eu nunca ouvi. Falei, vou fazer o que eu quero. Eu larguei o pai da minha filha com 1 ano. Minha filha tinha 1 ano, eu larguei dele. Com A minha 16 anos? Minha mãe fala, mas quem vai te querer? Imagina, naquela época. Não, né? gente, Mas quem ela vai te- ela já nasceu com... Não, Quantos anos? Não precisa falar. já Mas nasci ela com já 100 nasceu anos. com... É isso aí, isso, E amiga, eu com falei, certeza. mas eu não quero ficar com ele. Eu tenho minha vida. Se eu ficar com ele, eu vou acabar numa cozinha com um pano de prato pendurado no ombro. Nada contra, mas não é o que eu não quero pra era o mim. que você queria. Eu tenho meus objetivos, eu tenho... Então, assim, eu sempre fui... E, de fato, se eu ficasse naquele ambiente e me deixasse contaminar, eu teria casado com ele. Né? A minha mãe, por ter 3 filhos e ter que correr atrás, porque meu pai era daquela época que se separou da mãe, mas se separa dos filhos também. Então, era toda aquela visão limitada. Se eu me deixasse ficar ali... Às vezes, eu tenho uma irmã gêmea, né? E eu sempre falo para ela, mas quem falou que você não pode fazer isso? Mas quem foi que não disse? Não, tu vai fazer, você vai fazer. A gente vai fazer, a gente vai... Porque eu sempre tive essa... Não, eu vou fazer o que eu quero, eu não vou... Eu não me lembro quando que eu pedi uma opinião para minha mãe. E é muito legal ela falar isso, porque assim, o quanto você poderia não ter feito nada. Exatamente, o quanto eu poderia não ter feito nada. Né? Porque Fui mãe com 15 anos, não consegui estudar, não consegui... Não, eu gosto de ser independente. Independente, não estou falando somente financeiramente. Eu gosto de ser independente, eu sou livre. Eu gosto de ter essa liberdade, entendeu? Eu sempre me senti assim. Então, desde pequena, eu me lembro de coisas com 7 anos de idade que eu ouvia meu pai falar para minha mãe, eu falava, gente, mas o que esse homem está falando? Com 7 anos de idade, eu já tinha vontade de matar ele por as coisas que ele falava. Então, eu acho que eu sou muito disciplinada também, sempre sou. Na minha casa, meu marido come horrores de doce, eu não ponho a mão, porque eu sou disciplinada. Então, não sei se isso me ajudou, porque eu acho que conta muito da minha personalidade, da pessoa e tudo, né? Tudo Mas eu sempre presto atenção nos ambientes que eu vou, e eu gosto de estar em ambientes que eu só menos sei. Às vezes eu falo, nossa, gente, eu sou muito burra. Eu fico pensando comigo, por que as pessoas estão falando? Porque eu gosto, eu quero aprender. Porque sempre tem gente que sabe mais do que a gente, tem gente que sabe menos. Você deve inspirar uma porção de gente, você né? A gente tem essa... Mas também tem outras pessoas que estão lá na frente, que você fala, meu, esse homem já viveu tudo isso, olha tudo que ele já está... Eu gosto. Por quê? Porque eu acho que esse tipo de ambiente faz a gente crescer. E eu penso também, se eu sou a mais inteligente da roda, eu tô na roda errada. Porque aí como que você vai avançar? A gente chegou no finalzinho do primeiro bloco, tá, gente? Só o primeiro bloco. A gente já volta para falar. Cristina falou sobre liberdade, sobre independência financeira, emocional. A gente vai falar sobre tudo isso mais um pouquinho no segundo bloco. A gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta.
Estamos de volta com o Tricotar hoje falando sobre o poder do ambiente, como que o ambiente molda, impulsiona ou drena. Saímos aqui do primeiro bloco falando sobre a questão da importância dos processos, do quanto aguardar. Eu sou uma pessoa que venho dos processos, a dança me ensinou muito o processo, o quanto que a gente, você vem desse lado também, né? O quanto a gente precisa plantar para depois ir lá. Porém, não é uma crítica às novas gerações, mas constatamos que hoje estamos vivendo com uma geração que é imediatista, que quer tudo para amanhã. Como que vocês enxergam isso? Quem quer falar primeiro? Vai, Débora. Tem essa crítica aí que a gente vai fazer dessa nova geração, mas eles têm também algumas coisinhas a ensinar. A gente não aprendeu a descansar em alguns momentos, que eu não acho que tenha que ser dessa forma, tá? Mas o ócio criativo, ele também pode te levar a lugares incríveis. Então, vamos só tentar aprender com eles. Não, que de vez em quando a gente aprende muito também. Porque assim, eu acho que a gente é uma geração, a Natália estava falando, eu também, né? Trabalha sábado, domingo, segunda, tanto faz o horário até... Mas tem um peso muito grande. Porque assim, a mãe da maioria de nós talvez tenha sido dona de casa. Elas estavam ali para dar uma atenção pra gente. E a gente... quer ser mãe, quer trabalhar. É muito difícil conciliar tudo isso, Claro que é. Então, assim, aprender a ouvir essa geração quando eles falam de algumas coisas assim, mas espera aí, será que vale a pena algumas coisas? Elas valem, porque eu acho que elas trouxeram a gente para um outro lugar. Mas eu acho que a gente já tá numa idade de parar a pensar até que ponto vale. Né? Eu não ela sei tá falando da trajetória dela, ela abriu espaço para mulheres. Sim. E você ensinou mulheres, você criou um novo ambiente para mulheres. Isso é incrível. Né? E hoje você tem a dificuldade de ter mulheres que aceitem coisas que são ótimas, né? Eu acho falho, eu questiono também essa geração, mas assim, às vezes eles olham pra gente e falam, cara, ela fez tudo isso pra isso. E tem algumas coisinhas que vale a gente pensar assim, que coisas a gente conquistou com um preço muito alto pra gente? Tá, eu quero falar. Eu não sei também qual é, mas fala. Não, eu acho que a gente viveu um momento de desequilíbrio, tá? Eu acho que nós somos uma geração, todas 40 a mais, né? Não, eu tenho 39. Tá, ok. 50 mais. Não precisa falar o quanto mais também, tá? Não, 39 em 10 dias, faço 10 dias aí, Ninguém poucos precisa dias. falar quantos mais. Eu vivi esse momento do desequilíbrio total, de querer me igualar. Não sou do movimento feminista, eu respeito, mas não sou feminista, eu sou a favor da igualdade, de direitos e oportunidades. Porém, eu vivi esse momento que eu não era nada como um ser humano, não tinha um tempo para olhar para mim, não cuidava de mim. Eu já vivi essa loucura, workaholic total. Hoje, eu acho que aprendi a olhar um pouco mais para mim, a me permitir a ir na praia no meio do dia se eu tiver um trabalho mais tarde. Então, acho que a gente viveu esse desequilíbrio e somos uma geração que estamos chegando num determinado equilíbrio. Vai, doutora. Mas eu não vejo tanto desequilíbrio. Sabe o que eu acho? E o que eu vejo? Que a gente passa por um momento na nossa vida que é de construção e é natural. Mas no meu caso foi bem desequilíbrio, então, porque eu não tô entrando em detalhes do que aconteceu, mas foi bem desequilíbrio. Mas assim, eu também vejo um momento, tenho essa visão de... pelo menos na minha vida. Eu vejo pela minha vida, pelo meu casamento e pelo que eu e meu marido a gente foi construindo. Houve um momento de construção e que era necessário. Principalmente de onde a gente saiu. A gente precisava fazer daquela maneira. Sim. Era importante, inclusive importante para nós. Era uma conquista que a gente precisava ter e não foi a alto custo quando você vê que você teve tempo de qualidade com os teus filhos, que você conseguiu viajar com os teus filhos, porque a gente trazia, era muito importante. Então, mas é que o meu foi desequilíbrio porque eu não tinha nada desse benefício, era só o outro lado. Mas assim, eu cheguei a vir à noite, também acordada, planejando, fazendo um monte de coisa, montando estratégias. Mas assim, eu conseguia organizar momentos para as crianças.
né? Então, não era um momento onde os meus filhos não tinham a mãe presente. O meu não tinha. Então, aqui do meu lado, houve sim uma entrega muito de tempo, mas era um processo que eu precisava. Então, é que é muito difícil a mulher, e claro que eu me culpava, mesmo achando esses momentos de compensação, eu também me achava culpada, porque eu poderia sempre ter mais. Mas é como eu falei lá no programa do verão, né? Quando você pergunta pro teu filho, meu filho, sobre a minha maternidade, o que você mudaria? Mãe, só olhar pra gente, a gente deu certo. Então, eu acho que às vezes a gente também precisa até conversar com os próprios filhos para entender como que foi a maternidade para eles, para que a gente tire um pouco dessa carga. Porque eu carreguei 28 anos uma carga achando que eu não fui uma mãe legal. Legal que eu digo uma mãe presente, uma mãe como eu gostaria de ter sido. É que no meu caso, o meu erro, eu não enxergava que eu estava errando, eu não enxergava que estava demais, eu não enxergava, eu só ia. Talvez como a Cristina falou aqui, você só vai, você tá lá, você não tá olhando pro lado, você cega, você foca ali na frente e vai, não tá quando você tá só num aqui, pontinho, né? ali, então, aí nesse distrai, caso, porque aí distrai. Você foi mais sábia que eu. Mas eu acho que eu também enxergo que teve um desequilíbrio, até lembrando do que a Cris falou, o marido consegue ir para a resenha do futebol, ela não consegue por quê? Você pra tá pensando ela na cor da cartolina. acompanhar os pares dela, que é majoritariamente masculino, ela tem que fazer um esforço tão grande que às vezes não dá tempo dela ir fazer, não consegui ir no salão porque eu tive que ficar até mais tarde no escritório, depois eu tive que pegar a filha, ela ficou em detrimento. Aí a gente vai colocando as prioridades. Então, quando veio essa questão do empoderamento feminino, da mulher ser independente, eu acho que a mulher começou a focar nessas situações e, em alguns momentos, a própria mulher ficou deixada de lado em alguns pontos, né? Agora eu acho que está voltando a questão. Por isso eu falei dessa nova geração terá algo a ensinar, mas eu acho que eles deixam a desejar. E o trajeto de mulheres que fizeram nesse modo rolo compressor, abriu caminhos. Sim, entendeu? É isso que eu falo. São esses momentos que trazem oportunidade. Que eu acho que houve uma confusão, né? Acho que no primeiro momento esse movimento da empoderamento, as mulheres confundiram, eu preciso ser igual ao homem. Isso não vai acontecer nunca na vida, gente. São gêneros distintos. Eu já fui eu já vivi isso também. Por isso que a gente dá tanta ênfase à diversidade, porque somos diversos, né? Então, acho que houve essa confusão aí das mulheres. Não, eu preciso fazer isso, preciso fazer... E eu acho que agora, realmente... Eu, no começo, quando eu comecei a fazer essa transição, eu penei um pouco. Porque como eu fui treinada assim, como um rolo compressor, pra mim, eu não entendia que a pessoa... Imagina, a pessoa quer ir com o marido no hospital porque ele vai operar, eu não entendia. Gente, o que é isso? O que a pessoa tem na cabeça? Não, mas é muito legal. Então, isso foi bom, foi o que ela falou. Os jovens nos mostram, né? Vem mostrando essa necessidade. Então, nesse ponto, as pessoas, né, todas as pessoas que passaram pelo meu escritório, as que estão comigo, eu já tenho lá assistentes que já estão comigo há mais de 10 anos, elas me ensinaram isso. Então, eu sou grata, porque hoje eu consigo levar uma vida muito mais tranquila, para você ver. No meu escritório, 3 dias por semana é home office. Não voltei da pandemia, porque eu sei que mulher... A gente está lá no computador, ela põe uma roupa para lavar. A gente consegue fazer outras coisas. Faz uma ginástica logo cedo, mas não precisa ser tão cedo, porque você pode trabalhar com a roupa da ginástica. Então, assim, eu consegui... Adaptar e, no final das contas, a gente... Né, eu vou mensurar através da qualidade do trabalho. Né? Não pesar no ambiente, né? Que era como eu sempre... Eu pensando hoje, eu falava assim, nossa, era muito tóxico naquela época, né? Porque a gente era muito cobrada, muito isso... Imagina, se eu falasse para alguém que eu ia chegar no escritório 9h30 da manhã, as pessoas que não eram da área do advogado riam da minha cara. Eu estava chegando para o almoço. Sabe? Mas, assim, o quanto você abriu de caminhos hoje, né? Eu acho que naquele momento você precisou passar por isso. Eu falo que eu também passei. Primeiro porque eu tive que passar, né? Assim, acho que né? Escolha, eu criei meu filho sozinha. Então, assim, eu não tinha... Era o seu processo. Era aquilo. Então, assim, acho que teve um desequilíbrio? Teve, mas também a gente abre caminho para outras. O quanto você estar naquela rigidez, né? E você hoje enxergar que, putz, hoje minha vida tá mais
tranquila. Hoje eu falo, hoje eu tô voltando pro feminino, assim, eu tô voltando para isso. Eu já quis, né, competir, não competir, mas eu vou ganhar mais com meu marido, eu banco a casa, eu não preciso de nada. Pra quê? Pra quê, gente? Eu fiquei Pra cansada. quê? Mas Pra sabe quê? que Deixa uma coisa ele. Cansada. Não deixa, eu continuo fazendo, mas pra que esse pensamento, sabe? Mas eu acho que isso também, essa maneira, eu acho que me deu a confiança de pensar, hoje eu faço qualquer coisa. Sim. Eu acho que isso traz mesmo. Você tem Entendeu? Eu certeza acho que você é capaz, né? Tirando tudo isso, porque eu penso muito assim em escolhas. Então, eu fiz uma escolha consciente. Sim. Eu queria aquilo. Eu fui, eu determinei, eu tracei meu objetivo, falei, eu vou como eu faço até hoje. Com a paciência de saber que tem um processo, de que eu vou plantar hoje, vou colher amanhã. Mas eu sempre, quando eu falar eu vou fazer, você pode ter certeza que dali a um tempo vai estar feito. Então, eu acho que tem escolhas, e o que hoje não me dá culpa. Eu não tinha tempo para ficar com a minha filha, imagina, eu tinha que trabalhar, tinha que estudar. Mas quando eu comecei a ter tempo e ganhar dinheiro, uma vez por ano a gente ia viajar para onde ela queria. Escolher. Fui para Disney 50 vezes, mas, entendeu? E poder proporcionar para minha filha aqueles dias, 10, 15 dias. Então, eu não tenho nunca senti culpa, sempre pensei lá na frente, eu vou poder fazer. É aquela história, a gente faz com o que a gente tem na mão. Sim. Eu tinha 15 anos de idade e nem passou pela minha cabeça de que eu não teria, ou de que eu queria ter. Eu falei, eu fiz, agora eu vou ter que assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade era também me tornar uma pessoa que pudesse sustentá-la. Então, eu como respeito muito a escolha dos outros, eu desde muito nova, eu sempre fui muito consciente, essa escolha é minha. E fui. E trazer agora para um tema até o quanto você deve ter incomodado muitas pessoas. Ah, com certeza. Né? E o quanto mulheres, Ana, acho que pode falar um pouco mais dessas questões de divórcio também, o quanto ainda incomoda, né? Mulheres ou que estão num cargo maior, ou que ganham mais, até em próprios relacionamentos, né? Tem homem que não suporta a mulher ganhar mais que ele. Né? Quase todos. Casamentos acabam, né? Muitos. A questão financeira é um fator muito importante, assim, para acabar o relacionamento. Entendemos que homem é provedor, só que muitas vezes isso não tem a ver com dinheiro, né, gente? Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o que ele acha que é questão interna dele. Então, tem homem que não suporta ver a mulher ganhando mais que ele. Da mesma forma, tem homem que também não suporta a mulher não trabalhar e ele achar que ele está sustentando. Por quê? Porque a mãe dele sempre trabalhou. Então, a imagem que ele tem de mulher é aquela mulher que trabalhava fora, que levava dinheiro para casa e que também trabalhava em casa. Então, Volta lá pro começo, pros ambientes. se a mulher dele resolver parar de trabalhar e ficar em casa, ele também não suporta. Então, é dois pesos, duas E não medidas. A houve gente tem alinhamento pros de dois expectativas lados. também, né, no relacionamento, porque é muito necessário. É complicado. E, Cristina, hoje lá no teu ambiente, porque eu conheci o seu escritório, é um ambiente muito, a energia é muito boa. Eu senti quando eu fui lá e conheci as meninas. Como que você trabalha isso lá dentro hoje? Eu tento ser o mais leve possível. Você sabe que pareceu. Apesar dela ser um Olha, não vai faltar porque vai com o marido, com o filho. Não. Eu acho que hoje eu consegui... Assim, eu cheguei no ponto que eu queria, nesses termos. Que legal. Porque eu identifiquei que eu precisava mudar aquilo, sei lá, quanto tempo atrás. E fui aos poucos, né? Porque na vida é assim. Fiz terapia uma vida inteira para poder me ajudar nisso. E hoje, a minha filha fala, nossa, mãe, como você é boba. Eu falo, oi? Sou chamada de... As pessoas falam, nossa, como você é calma. Fico pensando, gente do céu, quando que eu achei na minha vida que eu ia ser chamada de boba e de calma? Mas porque foi muito trabalho interno, de autoconhecimento, de conscientização, de respeitar a individualidade de todo mundo, cada um pode... No meu primeiro casamento, eu não admitia que o fulano fizesse as coisas devagar, porque eu faço que nem...
Falava, gente, não dá, tem paciência pra isso. Entendeu? E eu tive que... A risada é porque a gente super se identifica, sabe? Aquele, eu não estou sozinha pelo amor nesse mundo. Eu lembrei aqui, ó. Gente, eu não aguento quando meu marido dirige. Eu tenho vontade de tirar ele do volante e eu dirigir. Hoje já não. Hoje eu falo, a pessoa faz, vai entregar do jeito dela, mas vai entregar, isso que importa. Então, eu consegui me transformar nesse sentido para poder transformar, porque você não consegue ser uma pessoa em cada lugar, né? Se você não conseguir você se colocar no eixo e fazer a sua mudança de acordo com aquilo que você entende, para ir de encontro com seus valores, eu acho que você não vai conseguir ser assim em todos os ambientes. Isso também faz parte da nossa evolução, Exato. né? De entender, Débora fala muito sobre isso, né? De entender que, poxa, o que eu fui, não necessariamente eu preciso continuar sendo. Exato. Né? Eu posso melhorar, eu posso ajustar aqui. Fala pra gente do seu processo. Vira e mexe, É eu entro sempre nesses, gente. enriquecedor, Não a caber gente. dentro das roupas que a gente tem no guarda-roupa mais. É muito mas não é legal, sobre roupas, porque, né? E é muito, eu acho muito rico a gente trazer isso, porque é a experiência também da Cristina, e ela fala isso assim, abertamente, que a gente super se identifica. Eu tenho um modo também muito rolo compressor, só que quando eu entendi que a pessoa que mais sofria com isso era eu, e as que eu mais amava, cara, isso mexeu muito comigo, entendeu? Então, é isso, assim, eu acho que eu posso endurecer sem perder a ternura, e é esse o caminho, né? De ser firme, ser rígida, ser participativa, mas sem me anular, porque às vezes a gente acha que tá sendo, e tá se anulando muito também, né? Então, e aí vem a frustração. Você fez, mas você não tá valorizando, porque tem um lado teu que tu matou ali também. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a pessoa que eu tô procurando. Então, que ela seja mais leve, que ela tenha certeza daquilo que ela faz naquele momento, né? E que se ela achou que não tá bom, ela consiga reparar. Sim. Que eu acho que é isso, né? É sempre. Valorizar o seu caminho, mas entender que algumas coisas talvez você não precise mais. Eu tive um professor na faculdade que depois ele foi meu professor de mentalização, enfim. E ele falava pra mim, Cristina, eu conversava muito com ele, porque ele tinha esse lado, ele era muito sensível. A gente se tornou amigo depois da faculdade. E ele falava, Cristina, você precisa se apropriar da sua história. Isso nunca saiu da minha cabeça. Nunca. Eu acho que eu tô nesse lugar. Você precisa se apropriar da sua história. E quando ele falou, quando você entender isso, a sua vida vai. E de fato, eu pensei, porque a gente tem uma mania, um hábito de não se autovalorizar. E não olhar para você. Eu não diria nem autovalorização. Eu acho que você acha que, pelo menos, eu acho que assim, o que eu fiz era o que eu tinha que fazer e não fiz mais que a minha obrigação. Sim. Sabe? Sim. E não olhar, e às vezes você celebra mais o do outro. Exato. O que você tá contando aqui pra gente, cara, é inspirador, entendeu? As pessoas falam assim, gente, mas você teve filho com 15 anos, foi tão difícil. Eu respondo assim, eu fico olhando pra cara da pessoa e falo, gente, mas foi difícil. Quem mais? Deixa eu lembrar aqui quem fez. A minha mãe sempre trabalhou na vida. Como é que eu posso empurrar para alguém? E depois de muito tempo, muita terapia e tal, eu entendi essa frase que ele falava para mim. E agora eu falo essa frase para os outros. Você precisa se apropriar da sua história. E acho que a partir daí você tem uma... Eu consegui, né? Você está falando que às vezes a gente fala demais, é dura, não pode perder a ternura. Hoje em dia, eu tenho, inclusive, um colega advogado que ele fala, Cristina, essa tua cara de blasé ninguém aguenta. Eu consigo olhar para a pessoa pode falar o maior absurdo na minha cara. E eu penso, isso vai mudar a minha vida? Eu não vou responder isso agora. Eu tive um namorado que ele fazia isso. E eu falava, eu vou aprender a fazer isso. Só, já não... Sei lá, acho que uns 15 anos que eu não namoro, a gente terminou. E eu namorei com ele muitos anos e ele fazia isso. Ele olhava pra minha cara assim, eu falava, ele não vai responder, que eu queria matar, né? Porque comigo era... E aí eu falei, gente, eu vou aprender isso que ele... Porque eu tenho isso, eu gosto de observar, eu gosto de escutar as pessoas, porque ali naquela conversa a gente pode aprender alguma coisa. Sim, claro. E eu falei, eu vou aprender. E no começo era muito manual. A pessoa falava, o negócio vinha e eu falava, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar...
eu aprendi... Foi no treino. Então, hoje eu penso, pra que eu vou aborrecer com isso? Não vai mudar. Se vai mudar a minha vida, e eu sei que vai sair de qualquer jeito, eu levo pra casa, falo, vou procurar uma maneira de elaborar isso, porque isso eu aprendi que a gente tem que ser assim em casa, né, com o nosso marido, nosso filho, nossa filha, e com os outros, né, porque senão se você, né, um rolo compressor faz, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ser que nem eu, você não consegue admitir essa diferença, você acaba não conseguindo conviver em sociedade, você fica insuportável, essa que é a verdade, né. Então, foi... Ou alguém tá pagando um preço alto, né? Porque se tu engole sapo aqui, tu vai descascar alguém ali. Exato, Não porque aí tem. você fica naquela frustração de não conseguir colocar pra fora o que você tá ali, o teu sentimento. Então, acho que a gente tem que, né? A gente é um ser humano em evolução. Sim. Eu já fui tantas, mas hoje eu consigo dizer que eu estou onde eu quero, assim, digo, em termos emocionais, como pessoa, que eu me tornei uma pessoa que a minha Cristina lá de trás teria orgulho, que esse era o meu objetivo. Ai, gente, hoje foi um programa, acho que terapia, mas eu acho que a chave para tudo isso é autoconhecimento e maturidade, né? Acho que a maturidade traz o autoconhecimento também, a gente conseguir reconhecer, né? E o quanto o Tricotar, e eu me orgulho de falar isso porque esse é o espaço, é um espaço de inspiração, do quanto eu ouvi a tua história, tua e a sua. Terapia é um processo de fala, e aqui a gente fala e escuta, e Não, fala e e aí escuta, Vocês falam em né? casa e E aí você dá a chance para que as pessoas que estão te assistindo também se sintam protagonistas, porque ela fala, gente, essa mulher tá falando isso, eu me identifico. e me identifico. É a velha história, todo mundo tem piolho e tem pereba. A gente né, se iguala com a pessoa. Sim. Traz muito de identidade. Quando você falou se apropriar da própria história. Sim. A identidade é você reconhecer quem você é, ao que você veio. E quando você se apropria disso, aí você olha mesmo com a cara de blasé, assim, tipo, vou responder pra quê? O que isso vai agregar na minha vida? Absolutamente nada. Então é melhor eu me calar e eu vou digerir e depois eu penso se eu respondo. E não ter vergonha, né? Não ter ter vergonha vergonha. dessa história de quem você é e se apropriar dela, né? Chegamos ao finalzinho, Lu. Obrigada. Uma mensagem de final, só pra gente finalizar. Eu agradeço, foi incrível conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu não conhecia só um pouquinho, porque a gente já se encontrou ali em alguns momentos aqui dessas décadas. Muito feliz em receber você aqui. Obrigada, meninas. Foi ótimo o programa de hoje. Obrigada para você que está assistindo. Obrigada, Débora. Eu que agradeço, a troca maravilhosa. Muito bom ouvir. É sempre bom ouvir Muito falar. bom. A gente fala e fala pra gente mesmo, né? A gente se pouquinho. identifica e acaba se... Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Obrigada, Cris. Já conhecia um pouquinho, já sabia. É sempre muito bom ter essa conversa, né? Sempre faz a gente repensar um pouquinho, tirar a gente da nossa zona de conforto e fazer seguir em frente. Acho que a terapia dessa semana eu posso desmarcar. Não é terapia, mas foi terapêutica. Cris, eu acho, e o que eu acho muito legal de trazer aqui você para o Tricotar não é a doutora Cristina Wagner, aqui é a Cristina, é a Cris. A gente está chamando de Cris aqui. Então, obrigada pela presença. Pode deixar a sua mensagem final. Eu que agradeço vocês pelo convite. Você sabe que eu sou fã dos seus projetos. Obrigada. Eu gosto de fazer coisas pra gente, né? Pra que a gente possa... Para as mulheres, acho que a gente tem muita técnica por aí, muita palestra técnica. Eu acho que a gente precisa de autocuidado também. E meninas, querem trabalhar no Porto, Direito Marítimo, no shipping, me procurem no Instagram que a gente conversa. Agora a pergunta é, doutora, tem algum curso, alguma coisa já aí em vista ou não? Então, tem bastante trabalho, inclusive da prefeitura. Não, tô falando o seu. Não, eu atualmente eu dou de graça mesmo. Tá bom. Eu não sei. Todo mundo pergunta isso. Outro dia até umas 2 pessoas me perguntaram no Instagram. Mas eu até pensei em alguma coisa. Mas assim, que fosse uma coisa mais íntima, sabe? Uma mentoria mesmo, assim, no direito marítimo. Mas um projeto para o futuro. Quando você tiver, você volta para contar. No Com futuro certeza. próximo. Obrigada, viu? Obrigada a você que está em casa também. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.